No Globo Comunidade de hoje, estamos conhecendo o Al-Anon, uma instituição que dá apoio às famílias de alcoólatras. O alcoolismo é uma doença e conviver com alguém que bebe pode ser muito doloroso. Hoje em dia há uma preocupação muito grande com o alcoolismo, com o alcoólico, mas não existe com a família do alcoólico. E a família do alcoólico, a esposa do alcoólico, a filha do alcoólico, ela cria tanto problema no trabalho quanto o alcoólico. Ela falta, ela faz confusão, até pedir demissão do meu cargo que eu tinha no ministério, eu pedi. Quer dizer, a gente faz as mesmas, é uma doença reflexiva. A gente reflete o comportamento do alcoólico. Eu estava bastante desequilibrada, a minha família totalmente descompensada, porque uma das coisas que mais acontecia dentro de casa era uma desconstrução no aspecto psicológico. Eu nunca sofri agressões físicas, que talvez fosse mais fácil se a gente tivesse um olho roxo, né, uma pancada, mas a desconstrução era psicológica. Então, a doença do alcoolismo é algo que corrói por dentro, desestrutura totalmente a família, e a gente perde o equilíbrio. O beber dele já estava a um ponto que o café da manhã era um copo de conhaque, e nesse meio tempo a gente esquece da gente, né? Começa a assumir as responsabilidades que não nos pertencem, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a assumir responsabilidades que era dele, inclusive pagamento de dívidas, uma série de coisas. E a minha autoestima, ela foi zerando. Então eu cheguei a um ponto que eu me senti uma pessoa totalmente desvalorizada. Um pai alcoolizado, ele tem uma maneira diferente. Então a criança não aceita. E eu comecei a perceber isso. Principalmente a mais velha, né? Com 3, 4 anos, ela não gostava de aproximar do pai quando ele estava alcoolizado. A gente se sente assim, é o ciúme doentio, é toda uma situação em que a gente vai ficando cada vez pior. Porque o problema maior da mulher do alcoólico, quando ela vai reclamar do marido, quando ela vai se queixar para o médico, ou para o padre, ou para a igreja, para os ministros, eles acham que ele bebe porque a mulher é difícil. E eles não percebem que aquilo foi uma caminhada. E nós não éramos daquele jeito, é que ficamos daquele jeito. O problema de ser filho de alcoólico é um problema muito grande. E ser mãe de filho de alcoólico, como é meu caso, também é difícil, porque de repente eu me cobro muito de não ter dado para meus filhos o carinho que eu devia ter dado, o amor que eu podia ter dado, porque eu estava preocupada com a bebida do meu marido. A gente fica querendo esconder de tudo e de todos, né? A nossa negação é tamanha que a gente acredita que vizinho nenhum, colega de trabalho, ninguém percebe que ele bebe demais, entendeu? A gente acha que está conseguindo esconder de tudo e de todos. Até que um belo dia, tudo é esclarecido, começa a esclarecer pra gente. E aí a gente vê que toda a vizinhança sabe, que no seu trabalho sabe, no trabalho dele sabe, e muitos problemas ocorrem que você acaba tendo que tentar resolver. Eu acho até hoje, eu considero que essa dor, que não é física, é uma dor da alma, ela é muito mais forte do que uma dor física. Aqui no estúdio eu continuo conversando com a Nilce Tatino, que é a secretária-geral do Al-Anon no Brasil. Nilce, a gente vê que é uma coisa que não escolhe classe social, não escolhe idade, e é uma dor muito forte que as pessoas às vezes demoram a admitir que aquilo é uma dor, porque todas elas disseram que não tinham autoestima, que a única preocupação delas era com o alcoolismo do pai ou do marido. Então elas demoram muito a perceber isso, que realmente é um problema, que elas precisam pedir ajuda. O álcool é uma droga extremamente social. E ela tem um processo para se instalar, como doença, com efeitos nocivos, aqueles com os quais o alcoólico convive. E essa dificuldade de perceber, também porque é uma doença de relacionamento, e normalmente está se ligado ao alcoólico pela afetividade, pelo sentimento.
e essa noção totalmente distorcida de que a culpa, o controle pode ser do familiar, a causa foi do familiar, foi por responsabilidade, no caso das esposas que falaram aí, nossa, é minha responsabilidade, minha culpa por não ter sido uma boa esposa, né? Disseram, né? Eu não coloquei, mas que eles disseram assim, por que você casou com ele? Por que casou? Né? Ou o padre diz, é porque você é muito difícil, né? Você é uma pessoa muito complicada, ele está bebendo por sua causa. Então essa culpa vai se acumulando ao longo do tempo e que reflete realmente na autoestima que zera, porque se faz tudo. O familiar busca mudar tudo que ele pode para agradar, para satisfazer as necessidades do outro. Para esconder das outras pessoas. Para controlar, como se isso fosse possível. E o que o Al-Anon faz é colocar novamente o enfoque da vida pessoal, individual, em si mesmo. Mostrar que isso é possível. E que à medida que as pessoas tenham uma visão menos distorcida, tenham uma perspectiva mais ampla de vida, elas conseguem viver bem, independente do alcoólico estar bebendo ou não. Porque tira o foco do outro, coloca o foco em si mesmo e entende que a insegurança, que a baixa autoestima, que o medo, que a raiva são sentimentos normais num ser humano que convive com o alcoólico e que pode ser tratado e que pode ser cuidado de uma maneira muito carinhosa, com muita esperança, como faz o Al-Anon. Nilce, quando a gente fala assim alcoolismo, parece desses depoimentos que a gente está ouvindo também, que pode ser o pai, o avô ou a mãe, alguém mais velho. Mas a gente vai ver agora que nem sempre é assim. Nós vamos ouvir um depoimento de um pai que descobriu que a filha é alcoólatra. Eu descobri no momento em que a filha estava internada por tentativa de suicídio. E aí eu fui verificar que aquela filha querida, concluindo o segundo curso superior com 20 e poucos anos de idade, estava envolvida numa situação difícil. Ela não conseguia chegar 2 horas, 3 horas, chegando de manhã, e passou a começar a chegar no dia seguinte. E a partir dali é que nós fomos levantar. Desesperado, as brigas em família aumentando, briga do pai com a esposa, da esposa com o pai. Os irmãos diziam, pai, só tem uma forma de resolver, põe a moça para fora. E aí, desesperado, vi que essa não é a solução. A minha luta, trabalhando a vida toda, 30 anos de trabalho, para dar o bom e do melhor para a filha, para os filhos e principalmente para essa. E aí, diante da grande dificuldade, grande desespero, sem dormir, sem conseguir trabalhar direito, sem se alimentar direito, esse estresse terrível, diante de um exame corriqueiro, descobri que tinha câncer. Eu fui lá no Al-Anon buscar uma receita para a filha parar de beber. E após algumas reuniões, descobri que o doente era a família. O doente era eu. E praticando aquele espaço, todo aquele ensinamento desse grupo de autoajuda, eu alcancei a serenidade. E quando foi para ir para a cirurgia, 3 meses depois, graças ao poder superior, eu era o mais sereno e tranquilo da família. Foi tudo, ocorreu tudo bem na cirurgia, alcancei aquele equilíbrio, entendi o problema da doença, comecei a trabalhar para tentar melhorar aquele ambiente familiar e estou nesse grupo até agora. Nilce, a gente vê que agora é assim assustador o tanto que os jovens estão bebendo. E às vezes os pais não percebem, porque eles não bebem, acham que um dia o filho chega bêbado, um dia ele está em coma alcoólico, um dia vão para o hospital porque o menino bebeu demais. Quando que os pais têm que se preocupar e falar, peraí, meu filho pode ser alcoólatra mesmo eu não sendo? Nesse momento é coisas de juventude, né? Sempre dá uma desculpa, né? Coisa de adolescente. Isso começa aí os problemas com a família, nós vimos no depoimento, as brigas, porque os pais têm uma dificuldade muito grande em aceitar que estão educando os filhos de uma maneira errada ou que não estão identificando problemas
principalmente o alcoolismo, que é uma doença muito sutil, que se instala aos poucos e que é responsável pelo humor, né, do alcoólico, que de manhã acorda feliz da vida, à noite está num mau humor muito ruim de se lidar. E os pais, em relação à educação dos filhos, sentem o tamanho da impotência que eles têm. Então buscam, através de outros meios, através da educação, num primeiro momento, da repressão, buscar educar, colocar no caminho reto, como se costuma dizer. Eduquei outros tão corretamente, porque é que esse outro está diferente? E essa sensação de impotência, esse orgulho misturado, porque eu tenho que fazer alguma coisa... Inclusive isso dá câncer, né? O pai teve câncer depois que descobriu que a filha era alcoólatra. Foi uma sensação de impotência tão grande, uma dor tão grande que ele adoeceu. A dor é muito grande. E quando se chega num programa, num grupo de Al-Anon, quando é apresentado o programa por meio das literaturas, se observa que existem milhões de pais que têm problemas com os filhos e que encontram condições de colocar limites, dar uma educação diferenciada para aquele que tem problema, um relacionamento mais saudável, a família então começa a se reestruturar novamente. Nilce, você fica aqui com a gente ainda, porque no próximo bloco nós vamos saber o que as famílias de alcoólatras encontram no Al-Anon. Nós já voltamos.